Fala galera, Fandrade mais uma vez aqui trazendo um videozinho pra vocês. Dessa vez teremos o passo a passo pra você que começou agora no EAFC 24. Tá meio perdido ainda, não sabe muito bem como começar o time pra ter um time bom. Tá com o time mais ou menos igual esse aí da tela, cara. Se liga nesse passo a passo que vai te ajudar bastante. Vamos lá, etapa por etapa, mostrar pra vocês aí como começar legal no jogo. Não esquece de deixar o like e se inscrever também aí no canal. A primeira questão aqui que você precisa observar é essa aba de objetivos. Aqui dentro você tem diversos objetivos, diversas missões para poder conseguir jogadores e até pacotes para melhorar o seu time aí. Como é o caso dessa carta do Zirkzee, que para quem tá começando fica bem legal aí pro ataque. É um cara bem completinho, com vários stats bem legais e playstyles, estilos de jogo que também bem bacanas para começar. Além do Zirkzee, a gente ainda tem essa carta do Vanaken, que também para quem tá começando é bem útil. Ele tem uma carta 4/5, uma carta bem interessante, e esse maisinho aqui em cima da cabeça dele significa que ele linka muito bem. A gente vai ver o link melhor depois na frente do vídeo. Então, olhando os objetivos, cara, você já consegue 2 jogadores bacanas e também aí um progresso legal em pacotes. Por exemplo, se você jogar 3 jogos por dia, você ganha alguns pacotes e com isso você ganha vários outros pacotes depois. Outro objetivo legal é o draft do TOTS, em que te dá vários pacotes interessantíssimos para você começar, incluindo um pacote aí de 584, um pacote de 1084, pacote também legal de 387, mas são vários pacotes legais e você consegue fazer o DME, o desafio de montagem de elenco, do token de draft todos os dias. Então ele aparece aqui pra você, você consegue fazer e meio que consegue fazer de graça ali o draft todos os dias pra tentar essas recompensas legais. Um outro passo legal pra galera que tá começando são as evoluções. Por exemplo, vamos entrar aqui nas evoluções. Existem algumas evoluções que são gratuitas e você consegue trazer aí jogadores bem interessantes pro seu time de uma forma totalmente de graça, cara. Por exemplo, aqui a gente tem o TOTS La Liga, é uma evolução gratuita. Eu vou ver aqui quais jogadores eu tenho. Por exemplo, o Militão. Vai que você tirou o Militão e acabou de começar a jogar. Você pode evoluir essa cartinha do Militão e transformá-lo ele de 8/6 para 9/3, tendo essa carta aqui bem mais interessante e que pode te ajudar bastante nesse início. A mesma coisa se dá aqui no TOTS da Série A. Você tem várias opções legais, por exemplo aqui o Tomori. É um baita zagueiro também, assim como o Militão fica com uma carta bem interessante para sua zaga e você não gasta nada com isso, só a carta que você já tem ali. Então as evoluções são uma parada bem legal para você prestar um pouco atenção ali e reforçar o seu time nesse início, que não vai ser tão fácil assim em questão de coins. O farming de pacotes é mais um passo interessante para você que está começando. Por exemplo, estamos aqui com as melhorias de bronze diário e de prata diário. Eles estão disponíveis todo dia. Você pode fazer 3 vezes ao dia. Você manda um jogador aqui e recebe 12 jogadores em troca. E com isso você consegue fazer a melhoria de ouro diário, que é uma outra melhoria que depois de concluir, você consegue fazer esse melhoria aqui de escolha de atleta 82+. Que exemplificando aqui, você consegue mandar 6 cartas ouro comum e 2 cartas ouro raro. Você ganha um jogador 82+ em 3 escolhas ali possíveis. Por exemplo, fiz aqui vamos dar uma olhada para poder ver o que aparece aqui para mim. E no meu caso não foi tão bom assim, mas de repente você pode ter um pouco mais de sorte, repetir esse processo desse player pick de 82+, mais vezes até tirar alguma coisa boa ou até você esgotar as suas cartas ouro comum. Conforme você vai fazendo esse DME de 82+, as cartas que você não for utilizar, você pode ir mandando nesse melhoria de 7/84+, ou você pode até de repente fazer também o escolha de 84+, só que esse aqui é um pouco mais arriscado. De qualquer forma, é importante você se atentar todos os dias à melhoria de bronze diário, prata diário, ouro diário e também o escolha de 82+, que é um caminho bem legal para tentar tirar cartas interessantes para o seu time nesse início. Uma outra opção legal nesse passo a passo é você aproveitar DMEs, desafio de jogadores aqui, conforme você vai começando a fazer esse farm de PPs 82+, como eu mostrei anteriormente. Por exemplo, cara, a gente tem aqui uma cartinha bem interessante que saiu recentemente, que é a carta aqui do nosso grandíssimo atacante Lookman, por exemplo, que a gente tem aqui uma carta bem interessante, 5/5, e você consegue fazer esse farming de PP 82+, até conseguir fazer esse desafio que pede aqui a cartinha dele. Já é uma carta legal para quem está começando.
mas esse aqui ainda é um pouquinho mais caro. A gente tem cartas ainda mais baratas que podem ser úteis pra galera que tá começando. É o caso desse cara aqui, que eu não vou nem me atrever a falar o nome dele. Vamos chamar ele de Albert, que é o nome dele aqui, o primeiro, pelo menos, né? Que é uma carta com 9/9 de ritmo, tem 9/4 de condução, tem uma carta bem interessante também na questão de estilos de jogo. Ele é bem completinho. Pra quem tá começando, vale a pena o teste ali se você tiver algumas outras cartas da série A, quem sabe. Porque esse cara aqui, por exemplo, a gente consegue trazer ele com um elenco apenas 84. Então lembra aquele 84 que eu tirei? Se você tirar 10 cartas daquela e colocar mais uma carta TOTS aqui, no caso, você consegue fazer aqui tranquilamente o desafio desse cara. É super de boa. E já é um jogador que pode te ajudar bastante no início aí, se você tiver 100 coins e querer trazer um cara pro ataque já um pouco mais decente. Também é o caso aqui do Capoue e do Correia, que são excelentes jogadores. Esse Capoue aqui eu mesmo testei, é um excelente volante e tá numa faixa super acessível ali. Se você ficar fazendo esse farming que a gente comentou mais cedo, você consegue trazer ele aqui. É apenas um elenco aqui, um elenco 88, que não é tão difícil assim, razoavelmente falando, para você trazer pro seu time. Já é um volantão legal ali para poder trazer. O Correia, a mesma coisa, já é um ponta bem interessante, pode até servir como um atacante também. Eu acho que eu usaria ele de ponta, mas se você precisar de um atacante, também encaixa legal no seu time. E também é o caso aqui do Cubo, é um outro cara da La Liga, assim como o Correia e Capoue, que não é tão caro assim. Fazendo aquele farming, você consegue ter mais cartas e consegue ter um cara aqui que é uma carta TOTS, uma carta bem interessante, tem aí 3 playstyles, assim como os outros, e pode agregar demais para quem está começando nesse momento. Se você está começando, é importante demais que você saiba como linkar os seus jogadores. Tá vendo ali embaixo do meu nome ali, iniciante ali do nome do meu time, onde a gente tem essa tabelinha aqui dos jogadores e tal, que representam os jogadores? Cada jogador que você seleciona aqui, você consegue ver o impacto dele aqui dentro da química do time. Por exemplo, essa garota aqui, ela é da Liga Feminina da França. Então aqui você consegue ver ali, ó, D1 sinalizado ali e também a França aqui sinalizada. Então se você está começando agora, é ideal que você tente colocar jogadores em comum de nacionalidade ou de liga, o máximo que você conseguir. Não recomendo que você jogue com uma química abaixo. Por exemplo, se você está começando agora a jogar com uma química abaixo, você vai enfrentar um cara que está jogando com uma química muito alta, com esse, que são esses entrosamento total, que está marcado ali 8 de 33. Então, cara, presta atenção muito nisso aqui, tenta colocar o máximo de coisas comuns para que você consiga ali o entrosamento mais avançado possível para esse início, porque todo mundo joga com entrosamento avançado. Então você ficaria muito para trás se não prestar atenção nisso aqui. Por exemplo, esse aqui é um time interessante para quem tá começando, com cartas que não são tão difíceis assim de se ter no time. Eu coloquei aqui uma zaga com o Tomori e o Militão, que a gente já tinha aqui. Na lateral esquerda a gente tem o Mendy, que não é uma carta tão difícil de ter e é uma carta razoavelmente barata. A gente tem aqui o Chiesa, que é uma carta que a galera tira bastante. Tem o Van Aken e também o Zirkzee, que são cartas de objetivo, como eu mostrei antes. A gente tem o Correia, o Capoue e o Cubo, que são cartas aí de desafio de montagem de elenco, que eu também mostrei anteriormente no vídeo. O Di Lorenzo, que é uma carta que é razoavelmente fácil de ser tirada nesse momento do jogo também. E aqui no gol, Mainan, você já tem aqui um entrosamento de 33 possível, o que é bem interessante. E um time que para começar dá para jogar, é só ir melhorando aos poucos, mas ter essa visão sempre de aproveitar esses jogadores de desafio de montagem de elenco aqui, como Correia, Capoue e também o Cubo, e também aproveitar os jogadores que estão disponíveis através de objetivos, como é o caso do Zirkzee e também o caso do Van Aken, e linkar isso muito bem com jogadores que são até que úteis, só que em cartas mais básicas, como é o caso de Chiesa, Mendy, Tomori e Militão. Tomori e Militão, inclusive, como eu mostrei também, podem ter evoluções e ficar com cartas mais insanas ainda. Se você gostar deles, dá pra evoluir e é totalmente de graça, tranquilamente. Mas se você tá começando agora, quais modos de jogo você tem que jogar nesse primeiro momento? E a recomendação é a seguinte, por exemplo, a gente pode começar com o draft, porque é um modelo de jogo online, você pode até ali treinar contra outros jogadores e você testa várias cartas, o que é interessante, além de conseguir
contemplar também aqueles objetivos que a gente mostrou anteriormente no vídeo, em que você ganha diversos pacotes para poder melhorar o seu time. Um draft é uma boa para você começar. E se você tá com um timezinho mais iniciante ainda, você pode começar a testar ele aqui dentro do Squad Battles. Aqui você une o útil ao agradável, consegue testar o seu time inicialmente e também fazer os objetivos de evoluções, como a gente mostrou, que pode ajudar o seu time a evoluir ainda mais com cartas mais interessantes. Depois de já estar um pouquinho calibrado com o time mais interessante, você consegue lançar aqui o Division Rivals. Aqui eu tô na divisão Elite, mas a gente tem diversas divisões aqui através do Division Rivals. Aqui todo mundo que inicia o jogo, né, começa lá na divisão 10 e aí consegue ir subindo com o tempo, e a cada vez que você sobe, você consegue ter recompensas quando é dada a recompensa aqui semanal do Division Rivals. Então se você tá com o time arrumadinho, então você pode começar aqui no Division Rivals, mas não recomendo que você comece isso antes de ter uma base pelo menos de time. Depois de ter uma base ali no Division Rivals, jogar um pouquinho mais online com seu time, você pode vir aqui pro Champions, onde é o modo mais difícil aí tecnicamente do jogo, em que você tem aqui o mata-mata do Champions que você tem que jogar. São 10 partidas para você ganhar apenas 4, e depois disso você consegue começar o Finals do Champions, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Então faça esse caminho, comece ali no Squad Battles, depois vá pro Division Rivals aos poucos para ter uma base e tal do seu time, e depois você vem aqui pro Champions. Não tente começar pelo Champions, senão você vai tomar muita porrada e aí vai ficar muito mais difícil para iniciar. E é mais ou menos por aí, rapaziada. Depende de cada um também o começo. Aqui é só mais ou menos um geralzão pra galera que às vezes não tem muito parâmetro ali. Quando começa não tem muita dica, não tem muito de onde tirar o conhecimento ali do joguinho. É mais ou menos por aqui que dá pra gente se nortear um pouco, mano. Deixa seu comentário também, sua sugestão aí. Se faltou alguma coisa pro iniciante, eu posso estar respondendo também. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.